A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no meu glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou vendo aqui um comentário do nosso querido e precioso irmão Tiago Bonde, defendendo a heresia da fórmula batismal da congregação. Então, o Tiago Bonde escreveu o seguinte, veja, ele está contestando um irmão aí, né? Não vi lá para cima, respondendo um comentário de um irmão. Ele diz: meu caro, você apenas caiu na lábia do pastor de carne e osso. Tanto faz eu dizer, né, te batizo, como eu te batizo. Dá no mesmo. É que na CCB prefere deixar o nome do Senhor Jesus na frente, visto que ele é o princípio. Ele recebeu a autoridade do céu e da terra, e tudo o que for feito, seja feito no seu nome. É isso que ele está dizendo, né? Bom, meu querido irmão Tiago Bonde, né? Eu devo dizer a você que o ministério fez aí uma inserção indevida. É resultado do esforço de inventar. Então, eles estão inventando o tempo todo, né, para querer ser diferente, né? Diferente das demais igrejas, não é verdade? Então, o que eles fizeram nesse caso, deixa eu procurar aqui um instrumento muito importante, né, para eu evidenciar aquilo que eu quero mostrar. Está vendo isso daqui? Esse aqui, ó, é uma pinça. Então o que eles fizeram? Eles fazem constantemente. Isso é manipulação da Bíblia, né? Eles sacam um versinho do seu contexto, né? Pervertem o seu sentido e fazem uma aplicação indevida. Foi isso que eles fizeram, né? Eles fizeram isso para desqualificar a Bíblia, fizeram isso para desqualificar a saudação verdadeira, que é a paz do Senhor Jesus, sempre associada ao nome do Senhor Deus, não é isso? E fizeram isso também com a fórmula batismal, né? Então, quando você diz aí que tanto faz dizer eu te batizo, ou apenas dizer te batizo, né, suprimindo o pronome pessoal eu, né? O argumento é o mais idiota possível, né? Porque o sujeito está oculto, né? E eles dizem lá no ensinamento, é para que o eu, o ego do homem, a pessoa, o homem não apareça. Entendeu? Então é o argumento do absurdo, né? É uma idiotice. Quem definiu isso deveria consultar um professor de português, porque agora você está defendendo, né? Dizendo que não faz diferença. É verdade, mas a intenção é que é estúpida, né? Porque o ego do homem está oculto, o manifesto está presente. É o homem quem batiza. Entendeu, filho? Então, é muito esquisito isso, né? Bom, mas vamos adiante. Tá? É uma inserção indevida por quê? Porque quando eles usam um verso de Atos 2, 38, onde Pedro está dizendo, né? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos prestar bem atenção. Nesse momento, Pedro estava batizando. Hein? Pedro estava batizando as pessoas? Não, né? Ele estava anunciando o batismo. Ele estava dizendo que aquelas pessoas deveriam batizar-se no nome do Senhor Jesus. Tive que dar uma paradinha, né, na edição do vídeo para atender um telefonema do meu neto, né? Mas vamos dar sequência ao nosso vídeo. Então eu pergunto, né, meu querido
irmão Tiago Bonde, aos demais que estão vendo este vídeo, né? Quando Pedro disse essas palavras, ele estava batizando? Não, estava batizando. Ele estava dizendo, debaixo da autoridade de quem, que é a pessoa do Senhor Jesus, os ouvintes deveriam se submeter ao batismo. É isso, né? Mas quando Pedro efetivamente realizou o batismo, será que ele pronunciou as palavras que a fórmula batismal estabelecida pelo Ministério da Congregação, que diz, né, em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que ele pronunciou isso? Ou ele disse simplesmente o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 28:19, que diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual das duas fórmulas você acha que Pedro usou para batizar aquelas pessoas? A fórmula que você encontra em Mateus 28:19 ou a fórmula batismal adotada pela congregação cristã no Brasil? Qual delas? Qual delas? Então vamos refletir isso na linha do tempo, né? O Senhor Jesus ressuscitou e permaneceu 40 dias dando testemunho dessa sua ressurreição, com várias aparições. 40 dias. Então, no 40º dia, ele ascendeu aos céus, subiu para a sua glória, né? E nesse momento glorioso, né, foi onde ele disse, né, as suas últimas palavras como homem presente na face dessa terra. E as suas últimas palavras foram: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então veja, o Pentecoste, quando Pedro disse, na autoridade de quem ele estava dizendo que aqueles que ouviam a sua pregação deveriam se submeter ao batismo, isso foi 10 dias depois dele ter ouvido a fórmula batismal. Então você acha que Pedro era um malucão, um doidão, né? Ouvindo as instruções 10 dias antes, no momento mais glorioso do cristianismo, as últimas palavras do Senhor como homem na face dessa terra. 10 dias depois ele já estava inventando coisas. Já estava inventando coisas. Entendeu? Com certeza não, não é? Na hora de batizar, ele diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada de em nome de Jesus Cristo eu te batizo. Porque esse tipo de fórmula batismal, infelizmente, né, é uma realidade da ideia de uma quaternidade. Porque a fórmula batismal está falando de pessoas, né? Pessoas. Entendeu? Então, quando diz em nome de Jesus Cristo te batizo, né, temos aqui uma pessoa que é Jesus Cristo. E depois diz em nome do Pai, segunda pessoa, em nome do Filho, terceira pessoa, e do Espírito Santo, quarta pessoa. Então é uma fórmula batismal, não há como negar isso daí. Quaternária. Quaternária. Agora, como esses homens estão envolvidos com a turminha lá da maçonaria, quem é essa quarta pessoa? Dá para pensar. Porque uns camaradas que
sacam o versinho do seu contexto, né? Sacam do seu contexto, pervertem o seu sentido e fazem uma aplicação indevida, eles são capazes de tudo. São capazes de tudo. Então veja, Paulo também disse, né, deixou instruções para não irmos além do que está escrito, que é exatamente para não ficar inventando coisas. Está aí a instrução de Paulo, dizendo para não irmos além do que está escrito. A fórmula batismal pronunciada pelo Senhor Jesus, que recebeu, né, como você mesmo diz, né, Tiago, que ele recebeu autoridade do céu e da terra, e tudo que for feito tem que ser feito no seu nome. Se ele tem essa autoridade, vamos permanecer no que ele falou, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada que inventar, acrescentar e ir além. Entendeu? Porque quando isso é sinal, indício de que não respeitam o ensino das Escrituras, estão atrás de novas revelações. E esse negócio de novas revelações não dá certo, tá? Vira uma seita diabólica. Como nos encontramos agora? Uma seita diabólica, dominada por homens, dominada por homens diabólicos, que não tem nada de Deus nas suas vidas. Eles fazem isso o tempo todo. Olha, não fizeram com a saudação? Pegaram um versinho lá de Filipenses 4,7, né? Que diz o seguinte. Vamos ver Filipenses 4,7. Que diz, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então, sacam esse versinho do seu contexto, né? Tira lá do meio, perverte o seu sentido e faz uma aplicação indevida. É evidente que a verdadeira saudação, isso aí não está falando da verdadeira saudação, é a manifestação do desejo de Paulo, que aqueles que estão ouvindo a carta que está sendo lida naquela comunidade cristã, lessem e recebessem a paz de Deus em seus corações. Porque a verdadeira saudação está nos primeiros versos das cartas. E mostra o quê? Que o nome de Deus deve estar sempre associado ao nome do Senhor Jesus. Veja lá. Você vai encontrar graça e paz em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e tal, e tal, e tal, e tal. Como você está vendo agora na tela. A saudação vem sempre nos primeiros versos das cartas. No primeiro, no segundo verso. Não vem no meio. No meio de uma carta, veja, na citação Filipenses 4,7, há 4 capítulos e 6 versículos antes, aí aparece, né, a paz de Deus que excede todo entendimento, que não é uma saudação. Ora, a vida nos ensina isso. Quando você vai conversar com uma pessoa, você chega lá e começa a falar da sua família, da política, do futebol. Depois de 2 horas de conversa, aí você fala, como vai? Tudo bem? Como é que vai a sua família? É assim que você faz? Não, quando você se aproxima de uma pessoa, você já faz a saudação. Quando você faz uma carta, você também coloca nas primeiras linhas, né, a sua saudação. As cartas dos apóstolos, todas elas, a saudação vem nos primeiros versos. Não, mas os caras, como eles são inventores, né, gostam de sacar um versinho do seu contexto, perverter o sentido e fazer uma aplicação indevida e inventar essa tal da paz de Deus. Entendeu aqui? Presta atenção, no Novo Testamento, todas as vezes que se menciona o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus está associado. Por quê? Porque os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública, estão fazendo isso até o dia de hoje. Você vê na televisão. Dessa vez, a barbárie dos terroristas trocou o deserto por uma praia. Os assassinatos teriam sido em alguma data entre dezembro e janeiro, mas o vídeo só foi divulgado ontem à noite pela internet. E dessa vez teve até título, uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Quando os 21 cristãos ficaram de joelhos à espera da morte, o chefe do grupo disse que estava ao sul de Roma, numa referência ao Vaticano.
e ameaçou os cristãos do mundo inteiro. O Estado Islâmico cortando o pescoço das pessoas que confessam o nome do Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, todas as vezes que você vê o nome de Deus, né, que é um nome genérico, pode ser qualquer Deus, né, então você vê sempre associado o nome do Senhor Jesus. Agora fica a pergunta: por que eles adotaram um tal do nome, ensinar o povo que a verdadeira saudação é a paz de Deus? Sabe por quê? Porque o Deus deles não é o Deus verdadeiro. É o Deus dessa turminha, né? É o Gadu, entendeu? É o Gadu o Deus deles. E para eles, Jesus Cristo é um João ninguém. Não é ninguém. A Irmandade nem acredita na divindade do Senhor Jesus, que está expressa em várias partes e porções das Escrituras. Entende? Então, são duas armas do diabo, né? A primeira delas é desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo. Porque se você consegue isso, você destrói o testemunho de Jesus Cristo, né? A segunda arma satânica é destruir a divindade do Senhor Jesus, desacreditar Jesus na sua divindade. Por quê? Porque eles querem levar todo mundo para o inferno, servindo o Deus da maçonaria, que é o Gadu, um bodezinho sem vergonha e hermafrodita. Entendeu? São homens satânicos, né? Bom, então eu falei agora a respeito da desqualificar a Jesus na sua divindade, tá? Falei aí há alguns minutos atrás, né? Agora vou mostrar outra perversão, né, de sacar o verso do seu contexto, né, fazer uma aplicação indevida, perverter o seu sentido e fazer uma aplicação indevida. Então, desde há 50 anos eles vêm dizendo que a palavra de Deus está na boca deles, não na Bíblia, né? Não na Bíblia, não está aqui não, é na boca deles. Eles dizem assim, eu tenho a notícia que o Marçola, né, ele bateu na Bíblia, né, na reunião lá, e a palavra de Deus não está aqui, está na nossa boca. Entendeu? Conversa mole, tá? Porque, evidentemente, que Deus se usa desse homem para falar com a sua alma. Você que está vendo esse vídeo é crente da congregação, já ouviu muitas palavras, Deus falando com a sua alma dentro da congregação. Entendeu? Isso acontece mesmo. Por quê? Porque você, ó, estou mostrando aí, você é o motivo, a razão, o objeto do amor de Deus. E se você elegeu esse homem para ouvir da boca dele uma palavra com a sua necessidade, porque foi desse jeitão que você foi ensinado, entendeu? Você vai ouvir. Só que o vigarista sem vergonha, ele vai se valer desse momento, porque Deus vai dar o seu recado e acabou. Porque ele não tem nada a ver com esse homem. Ele não tem nada. Desse homem ele está passando longe. Entendeu? Esse vigarista sem vergonha, ele vai fazer o quê? Ele vai aproveitar esse movimento destas coisas para passar as melecas que estão na cabeça dele. Então, há 50 anos, eles vêm dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Na contramão, na apostasia da nossa doutrina, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus e toda inspirada pelo Espírito Santo. Mas eles dizem que não. A palavra está na boca deles. E fazem falsas profecias, passam falsos ensinamentos, matam as almas, destroem famílias, entendeu? Estão fazendo isso o tempo todo. Entendeu? Então, onde está a perversão para desqualificar a Bíblia como infalível palavra de Deus? Ora, está, vamos ver na Bíblia, né? Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, né? Que diz, né? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? Então, desse verso sacam a letra mata e o Espírito que vivifica para dizer que a letra que mata é a Bíblia. E o que vivifica as pessoas é o que eles falam. Mas é uma perversão doutrinária. Por quê?
sacaram essa frase do seu contexto, perverteram o seu sentido e fizeram uma aplicação indevida, porque o contexto não está falando disso. O contexto está falando da lei de Moisés, que foi dada ao povo judeu por intermédio de Moisés, lá no Monte Horebe. E o verso 7 mostra isso, né? Diz assim o verso 7: E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, né? Então, Deus gravou em pedras o decálogo, os 10 mandamentos. Moisés também gravou em pedras, né? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, que é o ministério da condenação, é o ministério da lei. Porque se você examina a lei, você vê que ela só condena. Não faça isso, não faça isso. Até hoje os judeus observam 619 mandamentos da lei, porque eles vivem lá no Velho Testamento. Então diz, porque o verso 9, né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, entende? Em 1 Coríntios 3, nesse contexto, Paulo está fazendo uma comparação da lei que foi dada a Moisés, que foi gravada em pedras, com o Evangelho, a ministração do Espírito Santo, inspirando, né, os autores dos Evangelhos e das cartas do Novo Testamento escreverem aquilo que eles escreveram. Essa é a comparação. Mas o que fez o ministério? Perverteu o sentido e faz uma aplicação indevida para desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus, destruindo desta maneira o testemunho da divindade de Jesus Cristo. São duas armas, guarde bem. A primeira delas é desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Todos os grupos que não creem na divindade de Jesus Cristo, eles atacam a Bíblia, o ensino da Bíblia, jogam a Bíblia no lixo e colocam no lugar as suas loucuras. A segunda arma de Satanás é desqualificar Jesus na sua divindade mesmo, porque a Bíblia mostra isso claramente de capa a capa, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Entendeu? Então, meu querido e precioso irmão Tiago Bonde, eu espero que você aceite a verdade, né? Não há como não aceitar a verdade. E outra coisa também, veja o seguinte, né? Que o ministério ainda diz que isso é um sacramento, o batismo é um sacramento. Tá? Por quê? Porque para eles o batismo é salvífico. Entende? Só que ninguém confessa a salvação, né? Mas o batismo é salvífico na congregação, né? Porque eles dizem lá no ensinamento de 1961, pois o sacramento que está cumprindo é um mandamento do Senhor Jesus. Depois eles dizem, né? Sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Então já estão mentindo. Aqui tem outra mentira também. Desde o princípio desta obra, o irmão Luiz Francisco foi batizado em nome do Senhor Jesus. Foi batizado com a fórmula adotada lá pelos irmãos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem essa história de eu te batizo em nome de Jesus Cristo, te batizo. Não tinha. Todos eles foram batizados na fórmula batismal dita pelo Senhor Jesus em Mateus 28, 19. Entende? Depois eles inventaram isso daí. Então não tem essa conversa desde o princípio dessa obra. Franciscão se confessa salvo por toda a eternidade com o batismo de Mateus 28, 19 e com a aguinha na cabeça. Entendeu? E no seu testemunho ele diz também que a esposa dele, a irmã Rosina,
também fora salvo em 1892, com a aguinha na cabeça. O Giuseppe Beretta, que foi o batizador do irmão Franciscão, também foi salvo, né? Com a fórmula batismal de Mateus 28:19, com a aguinha na cabeça. Todos eles confessando-se salvos por toda a eternidade. Então, quando usa a palavra sacramento, sacramento o que é? É alguma coisa que você faz e que te concede um benefício. Mas o batismo não salva ninguém, não concede benefício nenhum. É apenas uma representação, um simbolismo, entendeu? Do que é o batismo. O batismo não salva ninguém, não muda nada. É apenas um simbolismo de um fato espiritual, né? Que evidentemente os nossos olhos não podem ver, que é o novo nascimento, o sepultamento do velho homem, o nascimento de uma nova criatura na presença de Deus, com o recebimento do Espírito Santo habitar no seu corpo carnal. Quer ver? Então eles são confusos, os caras são doidão, sabe? Doidão mesmo. Quando você começa a inventar, né? Aí você começa a se atrapalhar pelo caminho, tá? Então veja, vamos ver então onde está a invenção. Então veja, vamos ver então os ensinamentos de lista secreta de ensinamento, onde está escrito que o batismo não salva e não regenera. Assim, ó, em 1984, no tópico 4 da Assembleia Geral de 1984, diz assim: passar pelas águas é expressão errada, referindo-se ao batismo. Ser batizado não é passar pelas águas, nem pelo seio das águas. O batismo é feito por imersão, pois é figurativo. O que quer dizer figurativo? É uma figura, não é um sacramento, é uma figura, um simbolismo, uma representação, um teatro. O batismo é feito por imersão, pois é figurativo do sepultamento do velho homem. Entende? É um figurativo. No tópico 27 da Assembleia Geral de 1986, ele diz: nascer da água significa nascer da palavra de Deus. O batismo não é nascimento, é sepultamento do velho homem. Figurativo. No tópico 4 da Assembleia Geral de 1983 diz: gerado da água não é referente à água do batismo. Significa gerado pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Qual é essa palavra viva e que permanece para sempre? É essa daqui, ó. Entende? Então, o batismo é simbolismo, não é? É um simbolismo, não é um sacramento. Você, por batizar, não é salvo. Quem salva é o Senhor Jesus, e não o batismo. Bom, então é isso aí, né? Você veja bem, se batismo salvasse, o Senhor teria batizado as pessoas, né? Teria batizado muita gente. Ou pelo menos teria dito lá corre lá, batiza lá esse daqui, porque senão pode ser que ele seja atropelado por uma carroça romana e não vai entrar na minha glória, entendeu? Nada disso. Você lê o Evangelho de João, você vai ver ele falar 20 vezes: quem crê tem a vida eterna. Se o batismo fosse necessário mesmo para a nossa salvação, ele teria: quem crê e batiza tem a vida eterna. Mas não fala nada disso. Encontrou-se com as pessoas e fez um milagre, né? E disse para as pessoas: a tua fé te salvou. No momento, o verbo salvar no passado, quer dizer, as pessoas foram salvas lá para trás. Não sabemos quando, porque o Novo Testamento não relata, mas sabemos que foi num momento que ele viu o Senhor Jesus, ou ouviu o que ele falou e disse, e creu que aquele era o Messias, salvo pela fé somente, né? E pode ser que isso aconteceu um dia antes, um mês antes, uma semana antes, não sabemos, né? Paulo, que foi responsável por 2/3 do Novo Testamento, um vaso escolhido especial, né? Ele mesmo fala que Deus não me enviou para batizar,
Mas e se ele batizou, ele disse que se batizou, foi 6 ou 8 pessoas só. Então veja, não tem essa... O batismo não salva ninguém. Agora, eles usam muito para justificar que o batismo salva, usam também lá em Marcos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Então eles usam a segunda frase, né? A primeira frase, quem crer e for batizado será salvo. Então tem que batizar, tem que te batizar. Se a segunda frase é a frase subordinada e atrelada à primeira dissesse, mas quem não batizar será condenado, eles teriam razão, né? Mas não fala isso. Simplesmente fala que quem não crer será condenado. Então o que faz a diferença é acreditar ou não acreditar. Não, no quê? Na suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. Apenas isso. Além do que é fácil conferir, né? Não é da nossa doutrina isso daí. Está lá aqui, ó, nos pontos de doutrina. Né? Aqui, ó. Está vendo aqui o 5º ponto de doutrina? Que a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está vendo aí, ó? Então esses caras são apóstatas das nossas doutrinas originais. Entendeu? Eles estão fora das nossas doutrinas originais. E se isso que eles estão pregando fosse verdadeiro, eles teriam publicado, entendeu? Mudado no estatuto, mudado aqui no nosso inário, tal, explicado para a Irmandade. Mas como é tudo vigarice, sem vergonha, do diabo, eles mantêm tudo escondidinho debaixo do pano, entende? Para ninguém saber, entendeu? É assim que o diabo gosta, tá bom? Então, mas quando você associa qualquer coisa à nossa salvação, você está desqualificando o Cristo, o sacrifício dele na cruz. E agora eu vou usar um chavão lá dos primitivos irmãos, né? Que eles diziam o seguinte, né? Só assim se honra o Senhor. Então, quando você confia somente no sangue derramado, você está honrando o Senhor, o sacrifício dele feito na cruz. Agora, quando você associa outras coisas, é porque você não confia nessa suficiência. Você acha que isso não é suficiente para salvar você. Então você precisa batizar, precisa ser firme e fiel, praticar boas obras, pertencer à igreja, não usar bigodão, não usar barbija, as mulheres não podem usar blusa sem manga. É um monte de histórias que não salva ninguém. Entendeu? Bom, o vídeo está muito longo, tá? Eu vou parar por aqui. Meus queridos irmãos, minha querida irmã, você que está vendo meus vídeos, está entendendo que eu estou falando a verdade. E veja, no nosso meio tem irmãos e irmãs maravilhosos, né? E no engano religioso, na mentira diabólica, sabe? Acreditando num falso evangelho. Então divulgo meus vídeos para que eles venham a crer na verdade da palavra de Deus, né? Se converterem, crerem na suficiência do Senhor Jesus e salvarem as suas almas. Fazendo assim, seremos grandemente abençoados. Divulgue os meus vídeos no Instagram, no Facebook, aí nas comunidades do Google+, né? No Twitter, né? E vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Um beijo em vossos corações.